Eu gostaria de falar com vocês sobre uma palavra minha que muitas vezes a gente fala, declara, pensa meio superficial e não sabe a profundidade que ela tem, que é a palavra servo. Na verdade, o que a palavra nos dias veio no grego, ela veio uma palavra chamada doulos, que é escravo. É escravo mesmo, no sentido mais baixo, mais deteriorado possível, mais objeto possível. Tá? Não estamos falando daqueles caras que gostam de falar que são servos de Cristo, né? Paletó e gravata, bonitão, todo pomposo, que quer ser servido, na verdade. Quando Jesus veio, ele se propôs a ser servo. E no sentido de doulos, escravo. Mas como assim? O Deus Todo-Poderoso se tornou escravo. O mais baixo de todos. Meu irmão, será que esse é o nosso coração? Por isso é que o Senhor Jesus começou a me dar um dia antes de trazer aqui para vocês. É esse o coração que eu tiro? Irmãos, para nós é muito mais fácil a gente buscar o sentido inverso. A gente não quer servir, a gente quer ser servido. E é muito fácil a gente pensar numa situação dessa assim, só pensando numa DR, uma discussão de relacionamento ali. É só pensar na tua profissão. Quando você vai conquistando outros cargos, você não quer voltar a se submeter àquilo que você se submetia antes. O Senhor Jesus, por misericórdia e graça, lá no meio ao trabalho, permitiu manter algumas coisinhas, né? Por exemplo, quando acaba uma cirurgiazinha, a gente vai lá brincando com a equipe, tira lixo, joga fora, mas isso é por causa da misericórdia do Senhor Jesus. E as pessoas ficam assustadas. O médico está fazendo uma coisa dessa. Aí dá vontade de falar, como é que Jesus veio morrer na cruz? Ele é o nosso parâmetro de escala. Ele é o nosso parâmetro de servo. Então, irmãozinhos, a gente possa olhar para cada um aqui, olhar para o lado, olhar para trás, olhar. Eu tenho sido servo aqui, ou eu gosto de vir aqui e ser servido. É esse o padrão de um cristão que nós temos tido? Se é esse o padrão, o nosso padrão é Cristo. Se nós olhamos para cada um aqui e não pensamos no nosso conforto, não pensamos na nossa satisfação, não pensamos no que vai nos agradar aqui no meio à palavra ou no louvor, mas sim agradar a Cristo e ser servo dos irmãozinhos, aí nós estamos sendo cristãos. Aí nós estamos sendo imitadores daquele que foi e será para sempre o maior servo de todos, Jesus. Então, irmãos, eu acho engraçado alguns textos, né? Eu vi Paulo se apresentando como servo de Cristo, certo? E, irmãos, tem gente que acha que naquele momento ele estava tendo um título de honra. Irmãos, Paulo estava falando assim: eu vim aqui para ser escravo de vocês. Eu não vim aqui para me agradar, mas para agradar a Cristo. Eu não vim aqui para ser exaltado, mas Cristo ser exaltado. Irmãos, isso é papel da cruz nos nossos corações. Sem cruz é impossível o nosso coração que ama ser servido, servir. Não existe. Mas isso é todo mundo aqui. Basta a gente achar o ponto certo, tá? A palavra-chave, a situação correta, porque se não tiver a cruz, irmãos, em todo momento, esse nosso eguinho feio, ele aparece. Não adianta. Ah, mas aquele irmãozinho é tão bonzinho, se é que essa bondadezinha dele ele não for da cruz, não é bonzinho, não adianta.
Assim, irmãos, como eu também vi a bondade do Senhor se manifestar naqueles ainda que nem sequer sabem, ou nem testificarem ainda que são cristãos. Talvez essa pessoa até era, e eu não sabia. Tem uma história que uma vez eu contei para a Fernandinha, que veio chorar aqui em Maringá, que a mãe ela descobriu que tinha um câncer de mama gravíssimo enquanto ela estava gestante. E aí ela tinha que optar, ela ou a criança. O que ela optou? Isso é amor de mãe. Nessas vidas de hospital eu sei que amor de mãe não é tão perfeito assim quanto a gente pensa que é, tá? Principalmente na hora do parto. Esquece. Queria que vocês acompanhassem comigo em Filipenses 2, capítulo 2. Vamos lá, irmãos. Versículo 1. Se há, ou seja, Paulão e Timóteo questionando se existe, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, ou seja, irmãos, lá no interior, tá? Nas entranhas, bem lá de dentro, não externo, tá? Não uma coisinha só de aparência, mas está nascendo afetos e misericórdias. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Estamos falando de comunhão em igreja aqui agora, tá? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Irmãos, como é possível um bando de gente aqui diferente ter o mesmo amor e pensar a mesma coisa? Indo para o mesmo lugar. Até onde? Tem gente afiada aí. Cruz. Qual que é a resposta para o Anderson nascer de novo ser Jesus em pessoa ali? Cruz. O Américo cheio de orgulho, arrogante. Cruz. A minha esposa, super fofinha, nunca fica brava, linda, maravilhosa, nunca tem uma cruz. Tá? Falei certinho, né? Cruz. Tá? Então, pensar a mesma coisa, mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, é só se você estiver no mesmo local. Aliás, na mesma pessoa, que é Jesus Cristo, Olha lá, e ainda ele alerta de novo: nada façais por partidarismo ou vanglória. A gente não faz isso aqui dentro da igreja, Aquele irmão, isso aqui é pastor, A gente começa a criar fragmentos. Isso não é corpo. Os irmãozinhos que passaram por uma luta gravíssima chamada câncer sabem o que é um partidarismo dentro de um corpo. Sabem que é uma coisa crescer de forma aleatória dentro de um corpo. Uma coisa que tem um crescimento disforme, que nega o resto do corpo e começa a dominar o corpo. Câncer. Irmãos, o câncer é um exemplo do que acontece dentro da igreja quando Cristo deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. Quando nós não estamos pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa e tendo o mesmo amor. Ou seja, quando está faltando cruz, que é o único local que você vai estar unido com Jesus. Certo? Então está tendo tititi dentro da igreja? Está faltando o quê? Cruz. Está tendo tititi dentro da igreja? Está faltando ter um só coração, que é o coração de Cristo. Certo? Então vamos lá. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Olha lá. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Irmãos, eu vou pegar um negócio aqui que talvez os irmãozinhos religiosos mais tempo vão sentir. Vocês já viram uma situação que o pai chama alguém aqui na frente para ler a palavra e a pessoa começa a gaguejar, começa a enroscar ou não consegue ler uma palavra? E aí você fica assim: nossa, a pessoa nem treinou em casa, não. O que você está fazendo naquele momento? Você está se considerando? Mas é tão pequeno isso aí. Está. Ser fiel nas pequenas coisas, nas grandes coisas também você vai ser.
brincadeira, como que a palavra ela cutuca a gente toda hora. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Por quê? O servo ele tem o que é propriamente seu? Não, ele é propriedade de outra pessoa. Como é que ele vai pensar só nele? Como é que ele vai pensar nas coisas dele? Ele é propriedade de outro, certo? Então vamos lá. Senão também cada qual o que é dos outros. Olha lá, irmãos. Aí Paulão argumentando isso aí com a gente, e aí ele fecha o melhor argumento que existe para todo cristão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Ponto. O que justifica todos esses outros versículos? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem um momento de pensamento bovino, né? Está no coração de Cristo. Não mais no teu, não mais na tua vontade, não mais no teu egoísmo, não mais na tua vanglória. Em Cristo, na cruz. Olha lá, por que, irmãos? Por que Cristo é o nosso parâmetro? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O pai deu um exemplo. Judas teve que beijar, identificar Jesus, de tão homem que ele era, tão simples que ele era, como não havia destaque nele. E ele era Deus. Ah, se nós pudéssemos ter isso, né? Se pudéssemos ser Deus em forma de homem. Primeiro que olhasse feio, você atacar um raio nele. Tão arrogante que a gente é. E a gente não é nada. E ele, sendo tudo, veio para ser aqui o melhor exemplo possível de um escravo, de um servo. Vamos lá. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha só, irmãos, o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo. Sim, irmãos, em troca da alegria que estava proposta a Cristo, quer ver essa cambada de gente aqui junto com ele lá no céu? Passou pela cruz. Para obedecer o Pai, ter a alegria de glorificar o nome de Deus, passou pela cruz. Tá. Então vamos lá. Então, irmãozinhos, mexer um pouquinho aqui agora em Isaías 42. Irmãos, olha como que a palavra ela testifica de Cristo no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? Versículo 1, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pulso nele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha só, irmãos. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Irmãos, o que o Senhor Deus estava falando através de Isaías? Veio para ser servo. De novo, ele não veio aqui para que as pessoas olhassem para ele e glorificassem ele. Muitas vezes as pessoas nem perceberam que Jesus estava ali. Aí ele percebeu porque tinha uma multidão, uma galera seguindo ele por causa das maravilhas que ele fazia. Mas se não tivesse acontecendo nada, ele passava como alguém comum, alguém miserável como nós, certo? E olha só, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará
cairá, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Irmãozinhos, eu queria que vocês voltassem no versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Irmãos, vocês têm ideia do que significa esse versículo 3? Alguém não precisa ter medo de errar. Alguém tem ideia do que significa? Não esmagar a cana quebrada? Se a pessoa está numa situação difícil, você vai colocar ela mais para baixo, e humilhar. Perfeito. Esmagar a cana quebrada, ela já está quebrada, ela já não serve para mais nada. Você vai lá e a pessoa já está machucada, destruída. Tá? O pai passou por uma situação dessa. Não sei se todos os irmãos conhecem a história mais antiga de como que o pai recebeu Cristo. Ele era extremamente qualificado numa outra igreja, exaltado pelos homens, aclamado lá por essa denominação. E aí o Senhor Deus usou uma situação para mostrar o quanto ele era fraco. Só que não bastando isso, essa denominação, ele estava arrebentado por causa do pecado. Essa outra denominação continuou pisando na cana quebrada, pisando na cana quebrada, esmagando, arrebentando essa pessoa. Irmãos, a igreja de Cristo não é assim, porque Cristo não fez isso com ninguém aqui dentro. Nós fizemos com Ele. Não, foi os soldados romanos lá que colocaram a coroa de espinho. Será que se você fosse um soldado romano, você não estaria fazendo igual? Não, foram eles que chicotearam Jesus ali. Foram eles que tiraram o sarro enquanto ele estava ali na cruz. Mas, irmãos, quem mais ficou contente com o sofrimento de Cristo ali na cruz foi os religiosos. Quem mais que foi? Ficou feliz, satisfeito com Jesus ali na cruz. Pois é. Então Jesus sabe o que é sofrer. Por isso que ele não pega e pisa na cana quebrada. E quantas vezes a gente não faz isso? Nós que nos declaramos como servos, quando alguém peca, erra contra nós, a gente quer ver a pessoa no chão, chorando, pedindo perdão. Pô, Jesus não fez isso com você. Se você é imitador de Cristo, por que você está fazendo isso? Por que você quer ver a pessoa no pó? Para ela sentir o que ela fez comigo. O que você fez com Cristo? Se não fosse a misericórdia dele, fizesse você sentir, né, o que você realmente merece, cara do céu, era um inferno, na verdade. Irmãos, e nem apagará a torcida que fumega. O que é isso? Traduzindo, o pavio que está quase apagando. Está só fumacinha do pavio assim na velhinha. Em verdade, promulgará o direito, ele vai tentar, né, acender de volta. Irmãozinho, é você que veio pulando de igreja em igreja, arrebentado com um monte de balela, com um monte de mentirinha, quase desistindo de Jesus. Ele vem e apaga você de vez, é isso? Não. Ele te mostra o que é a vida, ele te mostra o que é a cruz, ele te convida a vir à cruz e experimentar a vida. E aí você começa a pegar fogo de novo, né? E esse é o padrão de servo, Jesus. Então, irmãozinhos, olhando para um lado, olhando para o outro, conhecendo a história de cada um aqui, eu sei que não existe como você ter um relacionamento aqui dentro da igreja com todo mundo, saber a história de todo mundo, talvez um dia, com um só coração, né? Mas naqueles poucos que o Senhor tem te deixado ter contato,
anima em Cristo. Você está tendo maledicência, fala, irmãozinho, não vale a pena isso aí. Jesus não faz isso. Se você está triste com alguém, vai lá ser servo dessa pessoa. Vamos seguir o padrão de Jesus, não da nossa justiça própria, não do que o mundo fica nos ensinando. Você tem direito sobre isso, não tem direito coisa nenhuma. O nosso direito, o único direito que nós temos é ir para o inferno. Bem real, é. Mas Jesus pegou isso aí e colocou sobre ele. Foi imputado o nosso direito sobre ele. Por isso que Deus Pai ficou satisfeito ali com a cruz. Porque tudo que era necessário é que nós fôssemos para a cruz, e isso foi colocado sobre a vida de Jesus. Ele foi o nosso lugar. Mas isso não tira a necessidade de a gente crer que está incluído juntamente com ele naquela cruz. Esse é o padrão de servo. Então vamos lá, irmãozinhos. Aí, o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente não consegue colocar, conceber a ideia de uma vida de escravidão agora para Jesus como uma coisa que traz liberdade. Mas vamos abrir João 8,36. De repente voltar um pouquinho antes ainda, para ficar um pouquinho mais contextualizado, né? No 31. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem? De qual libertação que o Senhor Jesus está falando aqui para nós, irmãos? Do pecado, da servidão do pecado, da escravidão do pecado. Se você, irmão, não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado. Ah, não tem um meio termo? Não. Ou é Jesus, ou o pecado. Ou é Jesus, ou é você. Então, vamos lá? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Ignorantes, né? Mas um dia o Senhor Jesus vai ter visitado. Talvez, não sei se teve misericórdia, mas esses daí, né? É nós, irmãos. Tá? É nós. Como é que o pastor Mário fala que eu tenho que ir para a cruz? Eu já sou muito bom. Eu já sou justo, perfeito. Tá, irmãos, esse negócio de justo e perfeito, vocês sabem o que significa isso aí? Eu sou justo e perfeito, vocês já escutaram esse termo? É da maçonaria. Teve um médico lá em Sombrio que se apresentou para mim: eu sou justo e perfeito. Eu não entendi na hora. Falei, rapaz, que ego, né? E eu, outro ego julgando ele, né? Aí ele: você não entendeu? Eu falei: não entendi, eu sou maçom. Eu falei: tá bom, o Senhor tenha misericórdia de você. Na minha cabeça, eu não falei isso. Mas, vamos lá. Então, irmãos, ninguém é justo e perfeito se não for através da libertação que vem em Jesus, que vem através da cruz. Esquece. Você pode estudar a filosofia que for, você pode fazer a doutrina que for, você pode fazer o mantra que você quiser, tá? Tem um anestesista lá que ele fica fazendo orações de anjos lá. Você pode fazer o que você quiser, cara. Nada vai te tornar justo e perfeito, senão a cruz. Por quê? Porque você morre nela, depois passa a ter vida em Cristo Jesus. Ponto. Então, o que Jesus estava falando aqui sobre, conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ponto. Quebrou bem o argumento dos caras, né? Simples, direto. Você é escravo do pecado, cara. Você pode se achar livre, mas você é escravo. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Poxa. Não sei se os irmãozinhos... Estou falando de forma irônica, tá? Mas vamos lá. Não sei se os irmãozinhos já tiveram um pecado que não conseguiam ser livres. Eu tive pra caramba. Principalmente aquele pecadinho maldito chamado masturbação. Fazia oração em jejum. O pastor da outra igreja ficava falando que tinha que não sei quantas horas de oração em jejum, não sei o que, tinha que botar o que era mais precioso lá, e aí nesse livro disso aí. O pai hoje falou: qualquer maldição, qualquer pecado, como que você é livre? Na cruz. Por que a gente gosta de complicar, né? Não é verdade, irmãos? Não é mais fácil você falar assim. Não é mais fácil a gente acreditar quando alguém chega e fala assim: 72 horas de oração e jejum você vai ser livre desse pecado, do que você só falar assim: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que a gente quer complicar as coisas? Por que a gente não consegue crer no que o Senhor Jesus já fez? Ele não precisa fazer, ele já fez, né? Então, irmãos, éramos escravos do pecado, hoje somos escravos de Cristo. Mas quem é escravo de Cristo verdadeiramente é livre. Olha que coisa mais maravilhosa, certo? Então era isso, irmãozinhos, que tinha para dizer para vocês. Então, vamos pedir essa graça de, na igreja, na família, de onde estivermos, o Senhor nos conceda a graça de sermos verdadeiros servos, assim como Ele é o nosso padrão de ser servo. Amém? Amém.